Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Meu nome é Thaís Marello e hoje eu vou abordar um assunto muito necessário, muito importante, que é para se ter uma boa convivência no casamento. Eu acredito que nós cristãs e cristãos, a gente precisa sempre buscar ser melhor, né? A gente não pode se conformar com a nossa situação atual, com os nossos erros atuais, enfim, a gente precisa melhorar. E eu vou abordar alguns fatores aqui que eu acho extremamente necessário para se ter um casamento saudável, mas é claro que eu não vou conseguir abordar todos os fatores que fazem um casamento saudável, até porque eu não quero um podcast muito longo. E talvez eu até volte mais, né, daqui a algum tempo para falar sobre esses outros fatores que eu não falar nesse podcast hoje. E eu também preciso dizer que esses fatores são o que eu vejo que funcionam para mim e para o meu marido, tá? Nosso casamento, ele é muito saudável, com a graça de Deus, com o cuidado de Deus e com base, né, no nosso casamento, na nossa experiência e, é claro, também no que eu já estudei, no que eu já li. Eu tenho esses pontos aí para falar para vocês e eu espero de coração que isso te ajude a ter um relacionamento mais saudável ou até um futuro relacionamento saudável. Esses podcasts que eu falo de relacionamento, às vezes não são totalmente direcionados a pessoas solteiras, mas se você for solteiro ou solteira, é muito importante que você absorva esse tipo de conteúdo também, sabe? Para que você já saiba mais ou menos como que funciona um relacionamento, um casamento, enfim, para que você já chegue muito mais preparado quando for a sua vez. Bom, um dos alicerces que são fundamentais para mim, né? E eu acredito que para muita gente, para se ter uma boa relação com o seu cônjuge, uma boa convivência, com certeza é o respeito. Um homem e uma mulher, eles precisam ser respeitados, sabe? Não dá pra você ter um relacionamento que não tenha respeito. Até porque quando não se tem respeito numa relação, já não se tem mais nada. E eu aprendi em um dos estudos que a gente fez no curso de noivos, baseado no livro chamado Amor e Respeito, que os sexos, né, o homem e a mulher, ele tem necessidade diferente, obviamente. Mas aí, nesse sentido emocional, o homem, ele tem mais necessidade de ser respeitado do que a mulher, e a mulher tem mais necessidade de ser amada do que o homem. Mas não quer dizer que a mulher não quer ser respeitada ou que não deve ser respeitada, não tem nada disso, tá, gente? É só uma diferença mesmo que o homem, assim, para se sentir homem, ele precisa ser respeitado e uma mulher, para se sentir mulher, ela precisa ser amada, entre tantos outros fatores. Esse livro aborda o amor e o respeito, então é deles que eu vou falar agora. A falta de respeito com o homem, ela não só o machuca ou deixa triste, como ela fere a masculinidade dele. E isso faz com que ele se sinta, tipo, um lixo de homem, sabe? E isso faz muito mal num relacionamento. Um homem que se sente desrespeitado pela sua esposa é um homem infeliz, que vai ter uma relação infeliz, que não vai ter um relacionamento bom com a sua esposa. E é claro que eu não tô falando de desrespeito baixo, tá, gente? Que como agressão verbal, física, porque a gente sabe que essas coisas é inadmissível no casamento cristão. Eu tô falando de falta de respeito no sentido assim de você gritar com o seu marido, falar palavras que o machuquem, sei lá, se você se alterou e falou alguma coisa que ele não gosta de ser chamado, você criticar a conduta dele em público, envergonhando ele em público, desafiar a autoridade dele diante dos seus filhos, esse tipo de coisa, sabe, que fere um homem. Não tô falando das coisas baixas, das baixarias, que isso não cabe aqui, que um relacionamento onde Cristo é o centro, isso já não existe, né? Pelo amor de Deus. Então, esse tipo de coisa não deve ser feito com o homem, porque tudo que ele necessita, né, dentro de um casamento, com base nesse livro, no estudo desse cara, é se sentir respeitado. E para a mulher já é um pouco diferente, como eu disse.
a necessidade dela é maior de se sentir amada. E é claro que o homem também quer se sentir amado, enfim, eu não estou anulando as necessidades um do outro, mas dizendo que existe uma diferença, sabe? Um pouco a mais de um pouco mais de outro. E a mulher, ela precisa se sentir amada. E o marido, ele precisa demonstrar isso. Seja ele falando, seja ele mostrando, ele precisa testificar para sua esposa o quanto ele a ama, o quanto ela é importante, isso é necessário, sabe? Isso, uma mulher que se sente amada, ela é feliz de verdade, sabe? E lógico, uma mulher feliz vai ter também um casamento feliz. Em contrapartida, uma mulher que não se sente amada nunca vai ser feliz no casamento e, consequentemente, o seu casamento não vai ser feliz. E o casamento, ele consiste de duas pessoas. Se uma delas não está feliz, o casamento vai acabar não estando feliz. Por isso que é importante essa preocupação com a felicidade do outro, com o bem-estar do outro, porque o outro estando bem, você também vai estar bem. E é claro que também, como eu já falei, o marido, ele também quer se sentir amado e é importante que a esposa demonstre isso, mas é só aquela questão de uma pequena diferença que tem entre os sexos, tá? O terceiro ponto seria o diálogo. Tanto o homem quanto a mulher, eles precisam parar de achar que o cônjuge é adivinha. Gente, eu sei que isso pro homem às vezes não é tão forte assim, mas pra mulher, a gente quer que o nosso marido adivinhe o que tá acontecendo. Só que eu preciso te dizer, né, que eu tô aprendendo que o homem é muito mais limitado em relação a isso, sabe? A saber das coisas assim, adivinhando. Ele precisa que a gente realmente fale. Ele é mais devagar, então a gente precisa falar, desenhar, conversar, mostrar, entendeu? Para que ele entenda. Então, mas também se o homem, se você é homem que tá me ouvindo, acha que sua esposa tem que adivinhar, também tá errado, ninguém tem que adivinhar nada, né? A gente precisa ter o diálogo. E o diálogo é extremamente importante, principalmente porque no casamento são duas pessoas de criações diferentes, de jeitos diferentes, convivendo debaixo do mesmo teto. E se não tiver uma conversa, nada vai se resolver. Então é muito importante, se você tem uma queixa, fale. Se você quer uma mudança, fale. Se esperar algo do outro, fale. Vocês são a relação mais profunda um do outro. Então, precisam ser melhores amigos e conversar sobre tudo. Vocês precisam se abrir verdadeiramente, sabe? Não ter vergonha de falar as coisas. É lógico, existe uma maneira de falar também, tá? Não vou abordar isso aqui, mas existe uma maneira de falar. Às vezes, a nossa maneira de falar machuca. Então, é preciso a gente falar com um jeitinho, mas é importante falar. A gente precisa se abrir de verdade. E aproveitando que eu estou falando sobre falar, né, ter esse diálogo com o seu cônjuge, eu já vou emendar num outro ponto, que é resolva as diferenças em casa. Uma coisa que eu vejo que desgasta muito o relacionamento é brigar em público. Gente, isso é muito feio. Isso é constrangedor, não só para vocês como um casal, mas para quem está perto. Isso é constrangedor demais. É muita falta de respeito um com o outro. Então é muito importante que, se vocês têm alguma diferença, algum problema que vocês precisam discutir sobre, que vocês resolvam quando chegar em casa, quando estiverem sozinhos. É importante também que não briguem perto dos filhos, porque isso é um mau exemplo para os seus filhos. É importante que vocês resolvam esse tipo de coisa, sabe? Problema entre o casal, entre vocês, sabe? A não ser que, se vocês precisarem de ajuda de fora, vocês irem à pessoa certa, a um pastor, a um conselheiro, enfim, para pedir ajuda. Mas sabe aquela coisa que um fica cutucando o outro lá no almoço de família, essas coisas? Isso é muito feio e isso é uma falta de respeito gigante, tanto com um quanto com o outro. Então é muito ruim, desgasta demais. E é um ponto que eu acho que, se você não fizer isso, né? Se você realmente resolver as suas diferenças em casa, só vocês dois, vai fazer com que o relacionamento de vocês seja muito mais saudável e que o respeito sempre permaneça.
O quinto ponto é a humildade. Outra coisa que também faz toda a diferença num relacionamento, e não apenas no relacionamento entre casal, mas para todos os relacionamentos, é a humildade para reconhecer os erros e pedir perdão. Gente, isso é extremamente importante. A gente precisa parar de achar que a gente é perfeito, de que a gente não erra, que só o outro que erra, que a gente é coitadinho, e aprender a reconhecer os nossos erros, porque quem não reconhece o próprio erro nunca será capaz de melhorar. Como que você vai melhorar uma coisa que você nem sabe que você é? Então é sempre importante você orar ao Senhor, perguntar para o seu marido, para sua esposa, para seus amigos, o que você faz que incomoda, sabe? Buscar saber o que é esse defeito em você para que você possa melhorar, porque você só vai conseguir melhorar tendo consciência dele. E tem uma frase que eu quero compartilhar com vocês, que eu tô lendo um livro chamado As 5 Linguagens do Perdão, que diz assim: os bons casamentos não dependem de se alcançar a perfeição, e sim da disposição de admitir os erros e pedir perdão. Ou seja, isso é uma chave extremamente importante no relacionamento. E em contrapartida, tem uma outra frase no mesmo livro que diz assim: todo mundo comete erros, mas aqueles que não reconhecemos são justamente os que nos destroem. Então, é muito importante. Se a gente sabe que a gente magoou alguém, mesmo que a gente ache que tá certo, é importante a gente ouvir a pessoa para entender qual foi o nosso erro. Errar, a gente sempre vai. Isso é uma coisa que eu aprendi, é que a gente vai errar, principalmente com as pessoas que a gente mais ama. Por quê? Porque elas são as pessoas mais próximas, as pessoas que conhecem o nosso pior lado, sabe? Conhecem a gente profundamente. Então, a gente não consegue esconder o nosso pior lado dessas pessoas. Então, a gente, consequentemente, vai errar muito mais com elas. Mas o importante é que a gente reconheça os erros e que a gente tenha humildade para ir lá e pedir perdão. E também pedir a ajuda do Senhor para nos ajudar a melhorar. Sabe, a gente não vai também melhorar com a força do nosso próprio braço. A gente precisa pedir pela sabedoria do Senhor, pela graça do Senhor. A gente precisa pedir o direcionamento àquele que pode fazer todas as coisas. Às vezes, a gente acha que a gente nunca vai conseguir melhorar naquilo. Talvez não se continuarmos tentando com a força do nosso próprio braço. Mas a partir do momento que você pede para Deus te ajudar, te guiar, te dar sabedoria, Ele vai fazer. Então, a possibilidade de mudar com Deus é de 100%. Basta você querer e pedir ajuda. Então, esse é um ponto muito importante. E o último ponto que eu vou abordar aqui agora, mas não menos importante, é paciência. Sim, paciência. Muita paciência. Eu até estava comentando com meu marido quando eu estava escrevendo o roteiro desse podcast, né? Daí eu tinha escrito só os 5 pontos. Eu falei pra ele: nossa, você acha que tem mais algum ponto que tá faltando dele? Lógico, paciência, muita paciência. E realmente é algo que faz total diferença. E mais uma vez, lembrando de que quando você casa com a pessoa, essa pessoa é diferente de você. Por mais que vocês se pareçam em muitas coisas, vocês não são iguais. Vocês não foram criados iguais. Vocês são diferentes, têm personalidades diferentes, cultura diferente, enfim, manias diferentes. Então é muito importante que vocês tenham paciência para lidar com as diferenças do outro, com os dias difíceis do outro, com as manias do outro e principalmente com os defeitos do outro. Dentro de um casamento, a gente não pode fazer com que tudo vire uma briga. Na verdade, a gente precisa fazer com que tudo não vire uma briga. Então, a gente precisa relevar muita coisa, a gente precisa respirar fundo, esperar a poeira baixar, conversar, orar. Mas isso precisa ter paciência, sabe? Ter muita paciência. Ninguém nunca vai ter um relacionamento perfeito, porque ele não existe, isso é óbvio. Mas a gente sempre precisa buscar ter um relacionamento cada dia melhor. A gente não pode se conformar. Ah, tá bom hoje, então não vou fazer mais nada. Não, porque sempre vai ter um ajuste, sempre vai ter uma coisinha para melhorar. E isso que é importante de um casamento saudável, a gente nunca parar de evoluir.
A gente sempre estar ajustando essas coisinhas. E novamente, pedindo a ajuda do Senhor para trabalhar em nós, para nos ajudar a enxergar aquilo que a gente precisa. Às vezes, em relação a um erro seu que você está fazendo, ou uma mania que você está fazendo que está incomodando o outro, que você não consegue enxergar que tem problema nisso, pede para o Espírito Santo para ele te mostrar como que o seu cônjuge se sente, para que você tenha noção e possa melhorar. Enfim, com a ajuda do Senhor a gente consegue fazer as coisas. Enfim, eu acho que esses são os 6 pontos importantes que eu pensei agora, baseado naquilo que eu já vi, naquilo que eu aprendi e no que eu tenho vivido no meu casamento hoje. Eu não vou prolongar muito mais, que eu acredito que foi um podcast objetivo, mas com um conteúdo muito legal. E eu espero de verdade que isso ajude vocês. Mas não desista de ter um relacionamento melhor. Não desista de evoluir. Peça ajuda ao Senhor. E eu tenho certeza que se você pegar esses pontos e orar sobre eles e conversar com seu cônjuge para ver quais são os seus erros em relação a esse ponto, para ajustar, enfim, vocês dois, essa relação, eu acredito que vai ser muito bom para vocês. Vai ser uma evolução muito grande. E é isso que eu desejo, né? Um casamento feliz para todo mundo, uma relação saudável, um lugar onde Jesus é o centro, onde vocês se respeitam, se amam. Enfim, eu espero de coração que esse podcast te ajude. E até o próximo!